Olá, eu sou José Batista. Bem-vindo ao primeiro episódio da série Sete Prisões Emocionais que Prende a Sua Vida. E hoje nós vamos falar sobre a prisão do medo. Quantas decisões você deixou de tomar por causa do medo? Quantos relacionamentos você não iniciou por causa do medo? Quantos sonhos você enterrou vivo por causa do medo? Meu nome é José Batista e durante 28 anos estou ministrando cura e libertação. E descobri que o medo é uma das prisões mais silenciosas que existem. Diferente de uma cadeia de ferro, o medo é uma cadeia invisível que você mesmo constrói. E pior, você nem percebe que está preso. Hoje vamos quebrar essa corrente. Então, bem-vindo ao episódio de número 1 da série Sete Prisões Emocionais que Prendem a Sua Vida. Antes de tudo, preciso ser claro: nem todo medo é uma prisão. O medo é um mecanismo de proteção que Deus nos deu. Se você vê um carro vindo em sua direção, o medo faz você pular para o lado. Isso é saudável. Mas existe outro tipo de medo. É um medo que não te protege. É um medo que te paralisa. É um medo que te impede de viver. Deixa-me dar um exemplo real que vejo constantemente. Medo da rejeição. Conheço uma mulher, vou chamá-la de Marina. Marina é inteligente, Marina é bonita, Marina tem uma carreira promissora, mas há 15 anos ela está sozinha. Não é porque não teve oportunidades. É porque todas as vezes que um homem se aproxima, ela sente um pânico tão grande que sabota o relacionamento. Ela inventa brigas, cria distâncias, faz coisas para que a pessoa se afaste dela. Por quê? Porque o medo da rejeição é tão grande que ela prefere rejeitar primeiro. É como se dissesse: se eu rejeitar você antes, você não pode me rejeitar. Esse medo aprendeu por mais de 15 anos. Raízes do medo. Agora, a pergunta importante: de onde vem esse medo? Existem três raízes principais. A raiz de número um é um trauma não processado. Talvez você tenha vivido uma situação de perigo real no passado, um acidente, uma perda, uma agressão. Seu corpo e sua mente prendeu você, dizendo: isso é perigoso, proteja-se. Exemplo: um homem que sofreu um acidente de carro grave aos 20 anos. Hoje, aos 40 anos, ele não consegue dirigir. Seu corpo ainda está naquele acidente. Quantas pessoas você não conhece que, mesmo depois de ter tirado sua habilitação, sente-se travadas, paralisadas e não consegue dirigir? Por quê? Há uma raiz. Segunda raiz: mensagens recebidas na infância. Coisas que seus pais, professores ou pessoas importantes disseram sobre você. Eu conheço um rapaz cujo pai sempre dizia para ele: você nunca vai conseguir nada, você é um fraco. Hoje, aos 35 anos, ele tem medo de tentar qualquer coisa nova, porque internamente ele ainda ouve a voz do pai dizendo que ele é um fraco, que ele é incapaz. Uma outra raiz que produz o medo na pessoa, a falta de fé. E é aqui que entra a dimensão espiritual. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso número 7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio, ou equilíbrio, como diz outras traduções. Quando você não tem uma relação viva com Cristo, quando você não experimenta o amor dele, o medo toma o lugar. É como se você estivesse em um quarto escuro. O medo preenche cada canto, mas quando você acende a luz, a escuridão desaparece. Agora, o medo não desaparece porque você o ignora.
Ele desaparece quando você o enfrenta com fé. Agora, deixa-me mostrar como o medo funciona como uma prisão real. Exemplo, o medo do fracasso. Conheço um empresário, vou chamá-lo de Carlos. Carlos tem uma ideia de negócio brilhante. Ele sabe que pode funcionar, mas há 5 anos ele não sai do emprego. Por quê? Porque o medo do fracasso o paralisa. Ele pensa: se eu investir tudo e perder, e se as pessoas rirem de mim? E se eu não conseguir? Então ele fica no emprego que o sufoca, ganhando um salário que não o satisfaz, vendo a sua vida passar, porque o medo é maior do que o seu sonho. Esse é o padrão do medo como prisão. Você identifica algo que quer, um relacionamento, a carreira, um chamado de Deus, e aí você sente medo da rejeição, do fracasso, do julgamento. E aí então você evita a situação. E você sente seguro por um momento, mas depois vem a frustração, a raiva, a depressão, porque você sabe que está vivendo uma vida menor do que poderia. Um outro exemplo, o medo do chamado de Deus. Esse é especialmente importante para quem está aqui assistindo esse vídeo. Muitas pessoas recebem um chamado de Deus, Deus coloca no coração delas uma missão, um propósito, mas o medo as paralisa. Eu fiquei 13 anos paralisado antes de sair para cumprir o meu chamado, correndo, fugindo, por causa do medo. E as pessoas sentem esse medo. E elas dizem: e se eu não for capaz? E se as pessoas não me apoiarem? E se eu fracassar publicamente? Então elas enterram o chamado, passa 20, 30, 40 anos vendo outras pessoas viverem o chamado que Deus tinha para elas. Isso é uma prisão espiritual. E a pior parte, a porta da prisão está aberta. Você pode sair a qualquer momento, mas o medo mantém essa porta fechada. Agora eu vou compartilhar algo que mudou a minha vida. O medo não é a realidade. O medo é uma projeção do que pode acontecer. Mas 95% das coisas que tememos nunca acontecem. Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas você temeu na vida que nunca aconteceram? Meu próprio medo é um outro exemplo. Quando eu comecei a ministrar há 28 anos, eu tinha um medo terrível de falar em público. Meu coração acelerava, minhas mãos tremiam, minha voz falhava, e eu pensava: as pessoas vão perceber que eu estou nervoso. Elas vão achar que eu não sou capaz. Elas vão me rejeitar. Mas sabe o que eu descobri? Quando eu comecei a falar, as pessoas não estavam julgando a minha performance. Elas estavam buscando uma palavra que transformasse suas vidas. Então o medo que eu tinha era sobre mim, mas a verdade que eu manifestava era sobre elas, as pessoas. Era o que elas precisavam ouvir, a mensagem. A Bíblia diz em João 4,18: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Isso significa que quando você experimenta o amor de Deus, quando você realmente sente que você é amado, aceito e escolhido por Ele, o medo perde o seu poder. Porque o medo diz: você não é suficiente, você vai ser rejeitado, você vai fracassar. Mas o amor de Deus diz: você é meu filho, você é amado, você é capaz e eu estou com você. E quando você acredita nisso, não apenas intelectualmente, mas no seu coração, o medo não desaparece, mas ele perde o poder de te paralisar. Então, como você se libertar do medo? Primeiro passo: reconheça o medo sem vergonha. Muitas pessoas tentam negar o medo. Eu não tenho medo, eu sou forte. Mas negar o medo é como negar uma ferida aberta. Ela não cicatriza, ela infecciona. Então, o primeiro passo é dizer: eu tenho medo.
E tudo bem, eu sou humano. Segundo passo, identifique a raiz. Pergunte a si mesmo de onde veio esse medo. É de um trauma? É de algo que alguém disse? É porque eu não confio em Deus? Quando você identifica a raiz, você pode trabalhar com ela. Terceiro passo, entregue o seu medo a Jesus. E eu vou fazer uma oração agora. E se você está assistindo e sente que o medo a aprende, eu convido você a orar comigo. Não é uma oração mágica, é um ato de fé. É você dizendo a Deus: eu não consigo carregar isso sozinho. Eu preciso de você. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que tenho medo. Eu reconheço que esse medo me prende. Eu reconheço que não consigo vencer isso sozinho. Mas, Jesus, você disse que não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então eu entrego esse medo a você e eu solto essa corrente e eu escolho confiar em você e eu escolho acreditar que você está comigo e que você é maior que o meu medo e que você tem um plano para a minha vida. E eu faço essa oração em nome de Jesus, declarando que eu sou livre. Amém e amém e amém. Agora, se você orou essa oração, algo mudou em você agora. Não é uma mudança mágica, é uma mudança de posição. Você deixou de estar sozinho com o seu medo e colocou Jesus no meio. Então eu quero desafiar você para desenvolver uma ação essa semana. Eu quero que você faça algo prático. Indique uma decisão que o medo o impede de tomar. E anote isso. Pode ser um relacionamento, na sua carreira profissional, ou quem sabe no seu chamado vocacional, ou qualquer coisa. E escreva nesse papel: eu tenho medo de... Por quê? E depois escreva: mas eu escolho confiar em Deus. Eu vou dar um passo em direção a isso essa semana. E dê esse passo. Pode ser pequeno, uma conversa, um telefonema, uma pesquisa, um posicionamento, mas dê um primeiro passo. Porque o medo só perde o poder quando você o enfrenta. Agora, se esse episódio tocou o seu coração, eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, compartilhe nos comentários qual medo você está carregando. Você não precisa se identificar. Apenas compartilhe. Porque quando você nomeia o medo, ele perde poder. Segunda coisa, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. No próximo episódio, vamos falar sobre a prisão da rejeição. E muitos de vocês vão se reconhecer nela. Terceira atitude. Se você conhece alguém que está preso pelo medo, compartilhe esse vídeo. Porque a libertação não é apenas para você, é para compartilhar. E lembre-se, você não foi criado para viver com medo. Você foi criado para viver em liberdade, em poder e em amor. E que Deus abençoe a sua jornada de libertação. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo episódio.